Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 32. 14, 32. Marcos 14, versículo 32, por favor. Marcos 14, 32. Quem já achou, levante aí a sua Bíblia. Ó Deus, em nome de Jesus, toma os meus pensamentos, a minha boca. Eu coloco todo o meu ser. Eu estou aqui de corpo, alma e espírito para o Senhor usar. Que essa palavra possa ser entendida por esse povo. Que essa palavra possa abençoar, fortalecer, firmar esse povo na fé. Que essa palavra traga o entendimento que eles precisam, as respostas, as orientações, as direções. Dê ouvidos para que o teu povo te ouça. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Quando uma pessoa diz assim para mim: bispo, aquela palavra que o senhor deu me abençoou, eu fico feliz, porque eu vi que a pessoa prestou atenção na palavra de Deus. O mais importante do culto é esse momento aqui. Eu considero o momento mais alto da reunião. É o momento de ouvirmos a voz de Deus. Na semana passada nós aprendemos com o Senhor Jesus, não foi isso? E hoje eu quero continuar aprendendo com Ele. Nós lemos semana passada Mateus, e hoje nós vamos ler Marcos 14, 32, e vamos tirar lições daqui. Se eu fosse colocar um título nessa pregação, eu iria colocar aqui: tudo que está acontecendo com você, toda essa pressão que você está enfrentando, é porque você está perto da sua vitória. E eu queria ler com vocês aqui. Diz assim: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter o quê? Pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada o quê? A hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Aí ele diz uma coisa no 42: levantai-vos, vamos, eis que está perto quem? O que me trai. Olha para mim agora, deixe a Bíblia aberta e preste bastante atenção no que nós vamos falar. O Senhor Jesus estava enfrentando um momento de muita agonia, de muita dor, um momento difícil, um momento que ele nunca tinha vivido antes. E naquele momento de pressão, ele chegou a pedir ao Deus Pai, se possível, passasse aquele cálice, impedisse dele passar tudo aquilo. E a oração não foi respondida.
E ele passou. Várias vezes você lê na Bíblia Jesus dizendo: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora, mas ali chegou a hora dele. E chega a hora para todo mundo de passar pelo Getsemane, de passar pela prova. Nem todos vão dar testemunhos, nem todos vencem. Por quê? Porque vencer não é fácil. Para vencer você vai ter que enfrentar o seu Getsemane, você vai ter que enfrentar as pressões, você vai ter que enfrentar os momentos difíceis. E é nessa hora que muita gente olha para trás, desanima, joga a toalha, se entrega. As pessoas que vencem, as pessoas que prevalecem, as pessoas que no Getsemane, na prensa, na dificuldade, elas não desanimam, é porque elas olham para o que vem depois das lutas. Tem gente que enxerga o que vem depois dessas guerras, o que vem depois dessas lutas que ela está enfrentando. Por isso que mesmo sendo perseguida, humilhada, traída, mesmo estressada, mesmo de cabeça quente, mesmo passando pelo que ela não gostaria de passar, ela está indo em frente, porque ela sabe que o que vem depois é muito grande. Quando te der vontade de parar, quando te der vontade de se entregar aos problemas, lembre-se que Deus tem coisas grandes para você. É difícil. Passar pelo Getsemane não é fácil para ninguém. Não foi fácil para o Senhor Jesus. Mas é o lugar que nós abrimos mão da nossa vontade e deixamos Deus fazer tudo do jeito dele, da maneira dele. No Getsemane não prevalece o que nós queremos, porque ninguém quer ser exposto, ninguém quer se estressar, ninguém quer esquentar a cabeça. E no Getsemane acontece coisas que nos outros lugares não acontecem. Ele transpirou sangue. No Getsemane ele ficou sozinho. Ele não pôde contar com os discípulos, ele não pôde contar com ninguém. E no Getsemane é justamente nesse momento que fica você e a sua fé na palavra de Deus e mais ninguém. Ou você derrete se é uma pessoa emotiva, ou você prevalece se você tem sua fé apoiada na palavra de Deus. No Getsemane, muita gente acredita que é o seu fim, que você não vai conseguir. No Getsemane, muita gente pensa que você não vai ter forças para continuar. Mas quando você passa pelo Getsemane, que não é um lugar para você viver a vida inteira, é um período de trevas, é um período difícil, é um período que não estava nos teus planos, mas que Deus permite para trazer coisas grandes para a sua vida. O jardim do Getsemane representa muito, porque foi justamente no jardim do Éden que o ser humano entregou a autoridade dele ao diabo. E foi no jardim do Getsemane que o Senhor Jesus venceu o diabo. Foi ali. Foi ali que ele venceu as vozes do mal e se apegou à voz de Deus, que deu força para ele não desistir, não se entregar. Quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele estava nos ensinando que quando você vence na vida, você tem legitimidade, você pode falar para os outros: não desanime, porque eu também já passei por isso e eu venci. Hoje para nós a cruz não é símbolo de derrotas, a cruz para nós hoje é símbolo de vitória, porque ele venceu na cruz. Antes de vencer na cruz, ele venceu no Getsemane. Ele aceitou a vontade de Deus. Ele aceitou. Foi difícil, mas ele aguentou. Foi difícil, mas ele suportou. E a vontade de Deus prevaleceu. Não acabou no Getsemane. Depois teve a honra, depois teve a vitória. Então creia que para cada lágrima que você derrama, Deus tem vitórias para você.
Cada luta que você enfrenta, Deus tem honra para você. Cada momento difícil que você enfrenta na sua vida, tem um plano de Deus ali. Você tem que entender que certas coisas não são por acaso. O diabo, ele investe, o mal, ele investe pesado. Ele tenta de um lado, ele tenta do outro, ele usa pessoas, ele faz de tudo para que você se entregue no momento difícil da sua vida. Ele faz de tudo. Mas quando ele vê, mesmo ele fazendo de tudo, e você buscando forças em Deus e continuando, ele fica desesperado, porque ele sabe que Deus vai te honrar. No Getsemane você tem que escolher: ou para ou continua, ou se entrega ou continua sangrando, gemendo, lutando e indo até o final. Todos nós enfrentamos o Getsemane. Todos nós. Não queremos, mas ele vem e nos expõe e nos estressa e nos faz ficar de cabeça quente, e chega a um ponto que nós não imaginávamos. Chegamos no nosso limite. Mas depois do Getsemane tem a honra de Deus, tem a vitória. No Getsemane nós clamamos mais alto, nós clamamos mais forte. No Getsemane nós ficamos na dependência de Deus. E tem uma coisa: no Getsemane, as pessoas que querem ganhar em cima de você, te explorar, te enganar, no Getsemane as máscaras caem e Deus te mostra quem é quem. Você fica só, mas Deus mostra quem é quem. Deus revela o Judas. Deus revela aqueles que pareciam que estavam do teu lado, mas na hora H não estava. Na sua hora você entende que seu amigo é Deus, é você e Deus, Deus e você. Aí você diz assim: poxa, se eu soubesse que fulano era um Judas, eu não tinha me aberto, eu não tinha feito tanto por ele. Para o Senhor Jesus foi mais difícil, porque ele já sabia que Judas era o traidor, e ele teve que suportar. E nós não sabemos quem são Judas, mas no Getsemane as máscaras caem e você continua na sua fé. Mas do mesmo jeito que nós não sabemos quem são Judas, Jesus já sabia. Nós não sabemos o que Deus tem pela frente, mas Jesus sabia que para ele Deus tinha coisas grandes. E eu creio que para você Deus tem coisas grandes. É difícil, porque Jesus estava querendo contar com os discípulos e falou para eles: me ajudem, ora aí, vigia comigo pelo menos 1 hora. E chegava lá, estavam dormindo, os olhos estavam pesados, eles estavam com sono. E Jesus pensou: estou só, agora é só eu e o Pai e eu. Agora é minha hora, eu tenho que vencer isso aqui. E eu pergunto para você: desentregou? Ele jogou a toalha? Não. Mas hoje ele tem um nome poderoso acima de todos os nomes. Não tem um nome que se compare com o dele. Hoje toda a autoridade e todo o poder está nas mãos dele. E foi no jardim, aonde o diabo tinha vencido o homem, que ele venceu o diabo. Então é nessa luta, é nesse lugar, é nessa área que você está enfrentando os piores momentos, as piores dificuldades, que você vai dar os seus maiores testemunhos. É nessa área. A cruz para nós hoje simboliza muito, simboliza a vitória de Jesus sobre o mal. Eu não conheço você, olhando para você, não dá para eu imaginar o que você está vivendo. Não dá. Talvez se você conversar comigo, pela situação que você está vivendo, está tão tensa, tão difícil, que você não consegue nem explicar. Eu já atendi pessoas que falam assim: me só ora por mim, porque a coisa está tão feia que eu não consigo nem explicar a minha situação, não estou entendendo nada. Esse momento do Getsemane é cruel,
Não são todos que prevalecem, porque você é espremido e tem que sair alguma coisa de dentro de você. Alguma coisa tem que sair dentro de você. Ou sai medo, ou sai murmuração, ou sai fé, sai confiança. Porque você é espremido. E você tem que saber o que está dentro de você. E é nos momentos difíceis que nós nos conhecemos. É nesse momento difícil que nós sabemos a qualidade da nossa fé. Porque tem gente que nesses momentos difíceis se entregam. Nesses momentos difíceis, perto da vitória, elas não aguentam a pressão que estão enfrentando. Então, use a fé com inteligência. Não é à toa que estão implicando com você. Não é por acaso que estão pegando no teu pé, te caluniando, te perseguindo. Não é por acaso que as coisas têm tomado um rumo tão estranho na sua vida. É porque o mal está fazendo de tudo para você desistir. Mas se você é uma pessoa de fé, você fala em alto e bom som: eu não vou desistir. Amém? Eu não vou parar. Se você é uma pessoa de fé, pode estar muito feia a sua situação, pode estar muito difícil, e gente até torcendo para você parar, mas esse gostinho você não dá nem para essas pessoas, nem para o mal, que é louco para ver você jogar a toalha. O Getsemane representa um momento que ninguém quer passar. Um momento que dói. Um momento que vocês assim, Deus, por isso eu pensei que eu não passava na minha vida não. Com a idade que eu tenho, depois de ter trabalhado tanto, por isso eu não imaginava não, que eu passaria. Mas você passa. E você aceita passar. Você aceita Deus trabalhar do jeito dele. Você deixa a sua vontade na mão de Deus. Você se esvazia de você. Porque você é exposto, humilhado. Falam de você. Falam de uma maneira que você não gostaria que falassem. Chega ao seu conhecimento. Chega aos seus ouvidos. O que você não gostaria de ouvir. O mal tenta te aborrecer. Só estando vazio de si, para sair o melhor. E nesse momento difícil você falar: diabo, você pode fazer o que for, mas você não vai conseguir tirar minha fé. Te espreme, mas sai confiança. Te espreme, mas sai uma fé madura. Te espreme, mas sai uma certeza que Deus é com você. Diabo, vem agora, como é que vai ser? E não vai dar certo, e se não acontecer isso, se não acontecer aquilo, e você fica alimentando. Deus é fiel, Deus prometeu, estou apoiado na palavra dele. Eu sei que tem pessoas que desanimaram muito perto da vitória dela. É triste, depois de ter passado tantas coisas, pertinho da vitória, a pessoa se entregou. Mas tem gente que é Deus que está sustentando. Ela já está com a mão quase na vitória, mas o que ela está passando não é qualquer um que aguenta não. Não é qualquer um que suporta não, porque não tem alívio não, a pressão só aumenta. É lugar de prensa. É lá que espreme, é lá que prensam as azeitonas e sai azeite. Eu não sei o que está saindo de dentro de você. Mas não tem como dar testemunho sem passar pelo Getsemane. Não tem como ter o maior testemunho sem passar pelo Getsemane. Não tem. Não tinha como Jesus ter a vitória que ele teve sobre todo o mal se ele não passasse pelo que ele passou. Ele até tentou não passar. De repente você fez de tudo para não passar pelo que você está passando. De tudo. Mas você está passando. De repente você teve que voltar a morar onde você não queria morar, a depender de quem você não queria depender, a viver o que você está vivendo. Mas se Deus está permitindo, não fica preocupado não.
Porque depois desse Getsemane tem vitórias. E você está perto disso. Fique em pé e diga: eu estou perto da minha vitória. Fala com fé: eu estou perto da minha vitória. Será que você crê nisso? Será que você crê? Será que você consegue ver tudo o que está acontecendo como sinais de que você nunca esteve tão perto da vitória? A vitória que o Senhor Jesus teve depois do Getsemane dividiu o mundo. A vitória que Jesus teve no Getsemane, ninguém conseguiu apagar. Foi a maior vitória dele. De repente, você está perto da sua maior vitória. Eu não sei que vitória é essa. Eu não sei o tamanho da sua luta. De repente a pressão está tão grande que as suas orações estão igual do Senhor Jesus, repetidas. Você está o tempo todo: Senhor, Senhor, Senhor. As mesmas orações, tamanha é a agonia que você está vivendo. Eu sei que não foi fácil para ele. Eu sei que foi pesado ali no Getsemane. Eu sei que ali ele foi espremido como nunca antes. Mas ele aguentou. Se você quer fazer a diferença, aguente. Deus te trouxe aqui para dizer que você está perto da sua vitória. Aguente. Aguente a sua vitória. Deixe Deus fazer do jeito dele, da maneira dele. Pô, bispo, eu queria tanto que ele fizesse isso, que ele fizesse aquilo. Tem horas que eu acho até que ele falhou, porque de onde eu estava esperando não aconteceu. Entregue a sua vontade a ele. Entregue. Você está aí cheio de planos, cheio de vontades. Pô, meu Deus, estou com vontade de resolver isso, de resolver aquilo. No final vai dar tudo certo. Mas aguenta esse Getsemane. Tem 2 semanas que nós estamos falando sobre isso. Aonde o diabo te envergonhou é onde você vai dar testemunho. Aonde está essa guerra sendo grande, aonde está essa guerra que só aumenta, vai ser a área que Deus vai usar para você glorificar o nome dele. Você vai poder dizer: eu venci, gemi nessa área, chorei, mas Deus pegou minhas lágrimas e transformou em vitórias. Deus pegou minhas lutas, minha confiança, minha fé nele. Deus me espremeu, mas não saiu besteira de mim. Hoje eu vi um homem dar um testemunho aqui à tarde. Ele disse: eu vim num culto que o senhor pregou aqui sobre sair do espírito, e era quando eu perdia para o mal, porque eu ficava de cabeça quente, eu ficava nervoso, eu brigava comigo mesmo, eu brigava com pessoas que queriam me ajudar, e eu perdia para o mal. Mas naquele dia eu entendi que eu tinha que parar de ficar nervoso, parar de falar besteira, parar de ficar na carne. E eu comecei a me controlar, eu comecei a entregar minha vontade a Deus. Minha vontade era de explodir, eu não explodia, era de perder a paciência, eu não perdia, era de falar besteira, eu não falava, e o mal me espremendo e saindo melhor de mim. E hoje minha vida mudou. Nós vamos orar aqui. Estou falando isso porque tem uns nervosinhos, as nervosinhas. Vê se você se acalma, tá? Porque a nossa ira não produz justiça, só te atrapalha. Na carne você perde. Você já deve ter visto uma pessoa endemoniada e várias pessoas tentando segurar e não consegue. Só fica com a força do diabo. E põe camisa de força e todo mundo segura. E vai uma pessoa ali no espírito, em nome de Jesus, seja amarrado. E a pessoa fica bem. Manda o mal embora, a pessoa fica bem. Eu já vivi isso. Eu já vivi. Eu estava passando lá em Minas Gerais. Eu era pastor ali no Olegário Maciel. E eu estava passando e eu vi uma viatura com 4 policiais tentando segurar uma pessoa e não conseguiam de jeito nenhum. Mas apanharam legal e conseguiram jogar dentro do carro, bem na hora que eu estava passando. E eu me apresentei e falei: eu posso fazer uma oração por essa pessoa?
Ela está com problema espiritual. Olha o olho dela, olha a voz dela. Eu sou pastor daquela igreja ali, ó. Se você quiser entrar na viatura, você entra. Falei, pode deixar. Entrei, a pessoa estava manifestada, mandei o mal embora, a pessoa ficou boazinha. Falei, agora leva ela ali que eu vou atender ela. Na carne você não vence não, tá? Você fica nervoso na sua empresa, no seu comércio, e fala palavrão, e fala besteira, e o diabo amarra, porque está sendo pior de você. Sua mulher fica preocupada com você, seu marido fica preocupado com você, porque desse jeito você não vai vencer. É no espírito, é na fé que a gente vence o mal. É passando por lutas e confessando a vitória. É passando por guerras sem entender nada e dizendo, Deus, o Senhor é comigo, o Senhor me escolheu para coisas grandes e vai dar tudo certo. É sendo espremido e só sai o melhor. Mas eu queria que viesse aqui na frente você, que o diabo está fazendo de tudo, o mal está fazendo de tudo para você perder sua fé, para você desconfiar de Deus, para você ficar com medo, para você se entregar, para você parar. E você não quer derreter não, você quer prevalecer diante dessa luta, porque você crê que você está perto da vitória, mas está uma guerra para você. Mesmo sem apoio de ninguém você vai vencer. Escute o que eu estou te falando. Mesmo sem apoio de ninguém, Deus vai mostrar que é com você. Esses bloqueios não te atendem, te bloqueiam, dizem que estão sem tempo para te ouvir. Fica tranquilo. Tudo isso é o diabo para te desanimar. Tudo isso é o mal para te desanimar. Aí você depende de uma pessoa, conta com a pessoa, me bloqueou, meu Deus. Te olha atravessado, deixa olhar. Te julgam. Quando precisou de você, estava com a carinha tão boazinha, uma conversinha tão levinha. De repente você está pedindo coisa, nem dinheiro, está pedindo um tempo, um prazo maior, mas não estão te dando, não tem problema não. Se Deus está permitindo assim, vamos aguentar e vamos ver o que Deus vai fazer. Amém? Creia. Nesse momento difícil, nesse momento complicado, creia, porque Deus sabe o que está fazendo. Tudo continua no controle dele. Mas agora ore, confie, use a sua fé, parta para cima. Deus não vai falhar com você. Tudo que o diabo queria era você desanimado. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Eu não sabia o quanto o Senhor me amava, até que o Senhor me deu esse entendimento. Meu pai, isso mudou tudo. Quando eu entendi esse amor, o Senhor me amou antes da fundação do mundo, antes de eu nascer. O Senhor já tinha planos de salvação para a humanidade. Mesmo quando estávamos nas trevas, no pecado, o Senhor já nos amava, já nos livrava, porque sabia, meu Pai, que nós iríamos nos entregar a Ti. Por isso tantos livramentos. Em
nome de Jesus, eu me coloco agora em oração, meu Pai. Viemos aqui te buscar. Queremos ser como aquele jardim bem cuidado, bem tratado. Não queremos ser como aquele jardim abandonado, sujo, feio. Não, nós temos consciência que precisamos nos cuidar espiritualmente. Temos consciência que precisamos te buscar. A quem achou que não precisava te buscar tanto e caiu. Quantos acharam que poderiam relaxar espiritualmente e esfriaram, se afastaram, caíram? Nós não queremos que isso aconteça. Vem, meu Pai, vem nos renovar, vem nos avivar, vem nos perdoar de todos os nossos pecados. O Senhor conhece cada um aqui, cada um que assiste essa transmissão. O Senhor conhece, o Senhor sabe tudo. O Senhor sonda, o Senhor vê o que ninguém vê. O Senhor conhece os que te amam, os que te buscam, não pelo que o Senhor tem para dar, mas pelo que o Senhor é. O Deus eterno, o nosso Salvador, o nosso Criador, Redentor, Libertador, o nosso Pai fiel, digno de toda adoração, de todo louvor, de todo reconhecimento. Vem, meu Pai, vem nos dar forças para prosseguirmos. Vem falar porque a tua voz nos traz temor. Vem falar porque a tua voz nos dá direção. Vem abrir nossos olhos para as coisas que não estamos enxergando. Vem nos dar sensibilidade do Espírito. Vem nos dar discernimento. Vem, meu Pai. Vem nos firmar na tua presença. Nós te amamos, meu Pai, e por isso estamos aqui, para nos entregarmos mais ao Senhor, à tua vontade, aos teus planos, aos teus propósitos. Dirige essa reunião, meu Pai. Abençoe os que assistem nos presídios, nos hospitais. Eu não sei onde essa pessoa está. Há quem gostaria tanto de estar aqui, como esse povo está aqui no templo, mas ela não pode, porque está trabalhando, porque está preso, porque está internada, não sei. Mas ela quer te ouvir. Ela quer ter uma experiência contigo. Ela quer, meu Pai. Então, honra a fé dessas pessoas que te buscam. Tua palavra diz: se te buscarmos de todo o coração, nós te encontramos. Busque, minha amiga, meu amigo, mas de todo o coração, com toda a tua força, e você vai encontrar nele tudo o que você precisa: a paz, a proteção, a sabedoria, o cuidado dele na sua vida. Ah, meu Senhor, eu entrego toda essa gente a ti. Tome em tuas mãos e os abençoe. Que esse culto seja uma bênção na vida de todos nós. Dirija ele do começo ao fim, que ninguém te atrapalhe, nem eu, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo que acontecer aqui, que seja dirigido por ti. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Receba as palmas, receba
Meu Pai, o reconhecimento do teu povo. Graças te damos. Amém. Levante sua Bíblia. Juízes 16, versículo 1. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, me ajude. Afie as palavras que vai sair da minha boca, para que de fato traga um despertamento, um temor, para que traga salvação, que todos entendam, meu Pai, com clareza essa mensagem. Em nome de Jesus, usa a minha boca e nos dá ouvidos para nós te ouvirmos. Em nome de Jesus eu te peço. Repreendo o sono, a distração, que o mal não tenha nenhum espaço. Nós deixamos nas tuas mãos preocupações, tudo lá fora. E agora, meu Pai, nós queremos só te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Essa palavra me traz muito temor. Muito. E eu queria que você prestasse atenção para você entender como é que começa uma queda na vida espiritual. E o perigo que nós corremos de entristecer o Espírito Santo a tal ponto de perdê-lo. A Bíblia diz assim em Juízes 16, 1. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então faremos o quê? O mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Olha para mim, para você tirar a primeira lição aqui. Sansão, ele foi consagrado a Deus. Sansão tinha uma missão de livrar o povo de Israel das mãos dos inimigos. Sansão deveria ter temor diante de Deus para não perder a muita força que ele tinha dada por Deus. Ele tinha que viver para Deus, ele tinha que temer a Deus, e ele foi brincando. Primeiro erro dele foi buscar fora o que tinha dentro. Já viu aquela mulher que diz assim: ah, não tem homem para mim na igreja? Já viu aquele homem que diz: ah, não tem mulher para mim na igreja, e vai buscar lá fora? Na presença de Deus tem tudo o que você precisa, muito melhor do que lá fora. O problema é que a ansiedade, a carne, quando está aflorada, estraga tudo. E ele foi atrás de uma prostituta, depois ele conheceu uma mulher chamada Dalila e ficou encantado pela Dalila. O diabo tem as suas Dalilas. O diabo, para derrubar uma pessoa de Deus, ele tem as suas Dalilas. E você tem que vigiar, para que você não entregue a sua força ao mal. O mal tem as suas Dalilas. Ele sabe o que enche os olhos de cada um. O diabo conhece o seu passado. O diabo conhece o nosso passado. Deixa eu me incluir também. Os nossos pontos fracos.
O diabo sabe das nossas inclinações. O diabo nos estuda. O diabo, ele não está brincando. Ele quer almas. Preste bem atenção, o diabo quer almas. Se eu fosse você, eu daria ouvidos à voz de Deus. Você já deve ter falado para alguém assim, ó, vou fingir que nem ouvi isso, tá? Mas você não pode fazer isso com Deus, porque não funciona. Deus está falando com você, não brinque com a sua alma, com a sua vida espiritual. Não brinque. Sansão foi indo longe, Sansão foi passando dos limites, Sansão foi achando que poderia brincar com a vida espiritual dele, achando que era muito forte. E por um tempo realmente ele foi muito forte. E eu conheço pessoas também que por um tempo foi muito forte, de oração, de jejum, de propósito, de acordar de madrugada, de meditar na palavra, de ganhar almas. E depois a pessoa se perdeu. Ele foi buscar fora o que tinha dentro. Cuidado, tá? Cuidado com esses trabalhos que não deixam você ter tempo para Deus. Cuidado com essas amizades que só quer te levar para o caminho errado. Cuidado. O diabo quer sua alma. Não brinque não. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha que forte. Agora estou no versículo 5, né? Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram. O que é que eles disseram? Persuade e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E te daremos cada um de nós quanto? 1.100 moedas de prata. Disse pois Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aqui ele começou a mentir. Aqui foi a primeira mentira. Ele, antes de ficar cego pelos inimigos, ele estava cego espiritualmente. Antes de se tornar cego fisicamente, ele estava cego espiritualmente, e ele não percebeu que ela estava sendo usada pelo mal para derrubar ele. Preste atenção para você entender. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e ela o amarrou com elas. E o espia estava com ela aonde? Interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consiste o quê? Sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ele era igual aos outros homens? Não. Olha para mim, por favor. Vou continuar no versículo 12. Primeiro ele fala para ela: se você fizer isso aqui, eu vou ficar fraco. Você é igual aos outros homens. Quer dizer, o que destruía os outros homens não destruía ele. Quando você está bem com Deus, você não é igual aos outros. O que destrói os outros não te destrói. Bruxaria destrói os outros, inveja destrói os outros, maldade destrói os outros, mas quando você é de Deus não te destrói.
Mas quando você se afasta de Deus, quando você cai espiritualmente, quando você fica igual aos outros homens, às outras mulheres, então o mal faz o que quer. E o mal veio se aproximando da vida de Sansão. E ele mentiu, mas escapou. Então na cabeça dele é o seguinte: eu escapei dessa, também vou escapar da próxima. E diz assim, versículo 12: então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava aonde? Na recâmara interior. Então as quebrou dos seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Já era a segunda, né? Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com que? Com liço da teia. E ela as fixou com uma estaca. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tem-te amor, não estando comigo o que é? Teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando, como é que o diabo fica? Importunando, ele fica trabalhando, ele fica importunando os seus pensamentos, ele usa pessoas, ele insiste para você voltar para a vida velha, para você voltar a cair nos mesmos erros, ele trabalha, ele quer almas. E sucedeu que, importunando ela, que dia o diabo trabalha, que dia o diabo tira férias? Tem folga não, tá? Todos os dias, com as suas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até o quê? A morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro, tudo que o diabo queria, né? Os inimigos queriam. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele o quê? A sua força. Agora escute isso. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele de quê? Do seu sono. E disse, olha o que ele pensava: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha o quê? Retirado dele. Olha para mim, por favor, agora, entenda isso. Essa é uma das palavras que mais me dá temor. Sansão era um homem forte, que sempre vencia, e que Deus deu muitos livramentos. Eu não sei se Deus já te deu muitos livramentos. Eu não sei se você é grato a Deus por isso. Há quem agradeceu de boca, mas continuou fazendo besteiras, ou continua fazendo besteiras. Parece que esqueceu do que Deus já livrou, do que Deus já fez. Mas Sansão, quando abriu o coração para Dalila, e ela conseguiu o que ela queria, descobriu onde estava a força dele, era no voto. Ela foi e colocou um homem para raspar o cabelo dele. O voto foi quebrado, porque ele não poderia falar para ninguém, não poderia passar navalha no cabelo dele. E ele perdeu a força, mas achou que Deus ainda estava com ele. E ela disse: lá vem os filisteus. E ele falou: eu vou me livrar de novo.
Só que dessa vez ele não se livrou. Dessa vez Deus não deu livramento. Ele não percebeu que Deus já não estava mais com ele, que Deus tinha saído da vida dele. Ele não percebeu. Eu converso com as pessoas que receberam o Espírito Santo, elas contam detalhes. Já se passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, elas falam como se fosse hoje. O dia que elas receberam o Espírito Santo foi maravilhoso, bispo. Foi um dia tanta alegria, tanto prazer dentro de mim, uma vontade de ganhar almas, sabe, uma coisa tão forte que aconteceu. O dia que Deus entrou, realmente marca, mas Ele pode sair sem você perceber. A verdade é que você está ou entristecendo o Espírito Santo, ou alegrando o Espírito Santo. Ou você está apagando o Espírito, ou cada dia ele está mais aceso em você. Essa é a verdade. Eu não acredito que Deus quer sair de ninguém, Ele quer entrar. Mas quando Ele começa a ser desprezado, rejeitado, trocado, abandonado, então a pessoa começa a mostrar com as atitudes dela que ela não quer mais as coisas de Deus. E ele foi mostrando o que ele queria fazer a vontade dele. E ele foi indo mais longe, foi passando o limite. Na cabeça dele, Deus ia livrar de novo, mas não livrou. Cuidado, tá você, que Deus já te deu muitos livramentos. E você está brincando com Deus. Cuidado, porque você pode precisar de Deus e ficar na mão. Não por causa de Deus, por causa de você. Cuidado, você que não está percebendo, e Deus está saindo da sua vida. Porque não se brinca com Deus. A Bíblia diz: não erreis. Nós podemos acertar e nós podemos errar. Esses erros de Sansão custou caro para ele. Na cabeça dele, Deus ia ter misericórdia e livrar ele de novo. Deus é misericordioso. Deus é cheio de compaixão. Deus é bom o tempo inteiro. Mas não se brinca com Deus. Porque na hora que você pensar que Ele vai agir como sempre agiu, Ele pode te deixar na mão. Para você aprender que não se brinca com Deus. Aquele homem que era tão forte, aquele homem que era um exemplo de força, perdeu a força e caiu nas garras dos inimigos. Olha o que diz aqui, parei no versículo 21, não é isso? Diz assim: então os filisteus pegaram ele. Tudo que eles queriam era o quê? Pegar ele. E arrancaram-lhe logo o quê? Os olhos. E fizeram-no descer a Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de quê? De bronze. E girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a quem? Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão, o quê?
brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão às 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa o quê? Caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Olha para mim, por favor. Olha como isso traz temor. Ele não podia morrer daquele jeito. E ele fez uma oração antes de morrer. E pediu perdão a Deus. E pediu para Deus mais uma chance. E pediu para Deus a força de volta. E Deus deu. Antes da morte. Em seguida, ele morreu. Fez um estrago nos inimigos. Os inimigos pensavam: ó, Sansão está nas nossas mãos. Talvez você tenha chegado aqui nas garras do mal, do pecado. O pecado vem te enfraquecendo. O pecado vem te distanciando de Deus. De repente, na cabeça do mal está o mesmo que estava na cabeça dos filisteus. Agora Sansão já era, agora você já era. Mas uma oração salvou Sansão. Uma oração fez a força voltar para dentro dele. Uma oração sincera fez Deus dar mais uma chance para ele. Eu queria tanto que você entendesse essa palavra. Uma das coisas que eu mais admiro aqui no culto é ver o grupo de Libras trabalhando ali com as pessoas que não escutam, mas estão se esforçando para entender a palavra de Deus. E de repente você tem os 2 ouvidos perfeitos. Você me ouve perfeitamente, mas você não deixa a palavra entrar, te salvar, te lavar. Eles não ouvem como vocês, mas estão tão interessados em aprender que estão ali com os sinais, querendo aprender mais de Deus. Sansão é um exemplo que não se brinca com Deus. Sansão é um exemplo que nós podemos perder o Espírito de Deus sem nem perceber. E não foi só Sansão não, tem mais exemplos na Bíblia de pessoas que estavam bem e o Espírito de Deus se afastou delas. Saul é um desses que ficou perturbado. Deus não quer sair de você, mas talvez Ele não tenha outra opção pela vida que você está levando. Você não vai conseguir agradar Deus e o mal. Você vai ter que decidir. Não dá para servir a 2 senhores. Você tem que saber o que você quer, de que lado você está. Você tem que saber o que você quer. O que você quer? Você quer Deus ou pornografia? Você quer Deus ou amante? Você quer Deus ou você quer o pecado, o dinheiro sujo? Você quer Deus ou quer a mágoa? Você tem que escolher o que você quer. Você tem que saber o que você quer. Eu não sei o que você quer, eu sei o que eu quero. Mas eu quero orar ao Deus que deu a chance a Sansão, para te dar uma chance e você voltar a ser aquela pessoa forte na presença de Deus como você era, que tinha prazer, que tinha alegria. Você está vendo os sinais da volta de Jesus ou não está? Hoje mesmo eu estava pensando, antes nós nos norteávamos acerca das nossas roupas de acordo com as estações. É inverno, então pega as roupas de frio, tira da mala, tira do guarda-roupa. Acabou o inverno, guarda. Agora não, agora você tem que ver como é que está a previsão do tempo. Vai estar frio, vai estar quente, não importa se é verão, se é inverno, se é outono, não é assim? Agora mesmo parece que nós já estamos no auge do verão.
Há uns dias atrás parecia que nós estávamos no auge do inverno. Eu sei que muitas pessoas escarnecem quando eu falo da volta de Jesus, eu sei disso. Mas Deus também sabia que essas pessoas iam surgir no final dos tempos. E depois você lê 2 Pedro 3, do 3 ao 7, que na época de Noé foi assim também. Mas Noé disse que o dilúvio vinha. Veio? Eu estou dizendo que Jesus vai vir. Pode se preparar, tá? Porque você se preparando ou não, ele vai voltar. Podem zombar, podem escarnecer, podem fazer o que for. Mas eu sei que eu fiz a melhor escolha da minha vida, que foi entregar minha vida a Jesus. Eu tinha 16 anos. Meus amigos zombaram, me chamaram de fanático, de otário, de Bíblia, de macedinho, de um bocado de coisa. Eu tive vários apelidos, não tem problema. Mas eu olho para a minha vida 35 anos depois. E olho para a vida de quem desprezou Jesus e eu vejo que eu fiz a melhor coisa. Eu não sei nada sobre você, mas Deus sabe tudo. Naquela noite, Ele ouviu Sansão e devolveu a força para Sansão. Sansão só tinha feito besteira, ou besteiras. Fez o que queria. Esquece o céu se você vive fazendo sua vontade, tá? Esquece. Se você quiser entregar sua vontade a Deus, você que até hoje não conseguiu se firmar, você que diz assim: bispo, eu já fui tão forte espiritualmente, hoje eu não sou mais. Bispo, sem perceber, eu fui perdendo o Espírito Santo, eu fui entristecendo, eu fui apagando. E Deus já me livrou tanto. E eu sei que Deus está me dando um aviso hoje. Feche os seus olhos. Pouco a pouco aconteceu. E você nem percebeu. Mas a cada dia você faz menos comigo. Você anda tão distraído. Seus planos já não são meus. E os meus não são mais seus. Tantas coisas ocuparam o lugar que era meu. Onde foi que você se perdeu? Lembra quantas lutas você enfrentou? E calado esperou o meu agir. Mesmo quando o mundo te abandonou. Achava em mim motivos para sorrir. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. E volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim em sensatez. Arrepende-te e volta. Primeiro amor. E volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim
Imagine, meu Pai, aquele homem que o Senhor escolheu, que o Senhor deu forças acima da média, aquele homem que o Senhor separou para os teus propósitos, nas garras dos inimigos, sendo zombado, cego, trabalhando escravo, servindo de chacota para os inimigos, de zombarias, só por causa do pecado. A força foi embora, e ele pensava que mais uma vez o Senhor ia livrar, e o Senhor não livrou. Mais uma vez ele pensou que o Senhor estava com ele, mas pouco a pouco ele foi te tirando, te rejeitando, te desprezando. E quando ele mais precisou, o livramento não veio. Quantas pessoas já teve tantos livramentos e não reconhecem? Livramentos de morte, e mesmo assim continua te resistindo. Que triste, que triste, meu Pai, ele chegar ao ponto que chegou, te perder. Eu sei que hoje tem pessoas te recebendo e tem outras te perdendo. Eu sei que hoje tem pessoas recebendo o Espírito Santo, outras perdendo o Espírito Santo, umas alegrando, outras entristecendo, umas apagando e outras acendendo. O Senhor não quer sair de ninguém. Quando o Senhor entrou na minha vida, foi o dia mais feliz para mim. Foi melhor do que o dia do meu casamento. Foi melhor do que todos os dias da minha vida. O dia que o Senhor entrou, meu Pai, e acabou com o meu vazio, com minha tristeza, com meus medos, com a minha insegurança. Eu estava perdido nesse mundo, e o Senhor me achou. Não foi eu que te achei, porque eu só não estava perdido, era eu que estava perdido. Eu te ouvi, eu te dei ouvidos, eu dei ouvidos à tua linda voz, e o Senhor entrou e me transformou, e só me fez bem. Como eu vou te desprezar agora, depois de tudo? Como eu vou brincar ao ponto de te perder? Não, meu Pai, de maneira nenhuma. Sansão era tão forte, ficou tão fraco. Tem gente agora orando comigo que era muito mais forte. Ela era de oração, meu Pai. Ela orava na igreja, ela orava em casa, ela orava de madrugada. Ela era de meditação, ela era de jejum, ela era de ganhar almas, ela era de resistir o pecado, ela era de dizer não para o diabo, ela era firme. Ela tinha o teu brilho no rosto, tua força no falar. Ajuda ela, meu Pai. Naquela oração, o Senhor perdoou Sansão. O Senhor respondeu Sansão.
naquela oração, o Senhor trouxe a força de volta. O Senhor acabou com a brincadeira dos inimigos. Acabou, meu Pai. Acabou essa vida de pecado, de alegrar o diabo. Ela está decidida. Fale com Deus, minha amiga, meu amigo. Se humilhe. Busque a força de volta. Ele não poderia morrer daquele jeito. Você não pode morrer sem se consertar, sem largar o pecado, sem buscar o arrependimento. Talvez ele não saiu ainda de você. Ele está te avisando hoje. Não fique sozinho nesse mundo, porque eu já te livrei tanto. E você pode achar que eu vou livrar de novo e eu não vou. Isso, minha amiga, se humilha, busca, chora, pede, rasga teu coração, mas não perca Deus, porque quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Se você está distraído com alguma coisa, se concentre em Deus. Se você se perdeu na caminhada, volta ao primeiro amor, às primeiras obras. Busca, porque sem Ele nós estamos perdidos. A sede do diabo pela nossa alma é grande. Eles tinham sede de Sansão, eles queriam Sansão de tudo que é jeito, e tentaram todo dia vem a tentação, todo dia vem as propostas do diabo, e nós queremos resistir, nós queremos aguentar, nós queremos ter forças para dizer não. Espírito Santo, meu conselheiro, meu guia, minha força, meu tudo, não vai embora não, meu Pai. Fica, Senhor, já se faz tarde. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração, Eis meu coração para pousar. a pousar. Faz em mim morada Faz em mim morar permanente. permanente. Fica, Senhor, Fica, Senhor, fica, Senhor, Senhor, meu Salvador, Salvador, divino companheiro no caminho. divino companheiro no caminho. Tua presença sinto logo ao Tua transitar. presença sinto logo ao transitar. Vindo dissipaste todas as trevas. Indo dissipaste todas as trevas. Já tenho luz, Já tenho luz, a luz bendita a luz bendita do amor. amor. Pede a Ele, fica, Senhor, Fica, Senhor, já se faz tarde. já se faz tarde. Tens meu coração Eis meu coração para pousar. a pousar. Faz em mim morada Faz em mim morar permanente. permanente. Fica, Senhor, Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Salvador.
sombra da noite se aproxima. A sombra da noite se aproxima. E nela o tentador já vai chegar. Nela o tentador já vai chegar. Não, ó, não me deixes. Não, oh, não me deixes. Só no caminho. No caminho. Ajuda-me. 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 Até chegar. Até chegar. Pede a Ele, fica, Senhor. Fica, Senhor. Já se faz tarde. Se faz tarde. Tens meu coração Eis meu coração para pousar. a pousar. Faz em mim morada Faz em mim morar permanente. permanente. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Meu Salvador. Meu Salvador. Qualquer coisa podemos perder, mas a tua presença não, porque é ela que vai nos ajudar a chegar até o final. Sem o Senhor, nada tem sentido. Tu és a razão da nossa vida, o nosso guia, a nossa luz. Perdoa, Espírito Santo, as vezes que te entristecemos, que te apagamos. Faça um voto com Ele, minha amiga, meu amigo, de alegrá-lo, de fazer a vontade dEle. Fala para Ele, fica. Eu faço questão que o Senhor fique. Não se afaste de mim nem por um minuto. Eu dependo de Ti. Sem o Senhor é como a noite sem a lua, o dia sem o sol, o mar sem os peixes, a terra sem a água, ela seca. Sem o Senhor, nós não temos vida, nós não podemos nada. Tu és o motivo do nosso louvor, o motivo da nossa alegria, o motivo de nós estarmos aqui. Não são as bênçãos, é o Senhor, o Salvador da nossa alma, o meu tudo, a minha razão de viver, o meu baluarte, o meu esconderijo, o meu abrigo, o meu melhor amigo, o meu rochedo. Tu és o meu escudo, a minha fortaleza. Tu és aquele que nunca falha. Tu és aquele que nos ama. Tu és aquele que não muda. Tu és o eterno, o soberano, o maravilhoso Deus, o glorioso, o soberano, o que está acima de tudo e de todos. Aleluia. Te amamos, eterno Deus. Te adoramos, nosso Criador. Obrigado, Jesus, por ter nos dado acesso novamente ao trono da graça. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Levante suas mãos e o adore. Levante suas mãos e o louve. Isso, receba o Espírito Santo agora. Se você tinha perdido, Ele volta para você. Se você tinha entristecido, agora Ele se alegra.
Se ele estava se apagando, ele se acende de volta. Receba sua força de volta. Volte a ser quem você era. Que a glória da segunda casa seja maior. Que Deus te use mais do que já te usou. Aleluia. Fique à vontade, mas não pare de adorá-lo. Agora abrace o seu corpo, cantando.